Muito bem, nesse vídeo nós vamos falar a respeito dos princípios do direito tributário. Bom, apesar das pessoas acharem que no Brasil é uma bagunça, cada um faz o que quer, do jeito que quer, nós temos legislação no país. E tem algo que funciona nesse país, é a legislação tributária. Funciona no sentido de cobrança, de fiscalização, do que você pode fazer, do que você não pode fazer, do detalhamento, mas apesar de nós termos muita legislação, o que vai acontecer aí? Nem sempre a legislação é clara, mas nós temos alguns princípios, tá, que precisam ser observados pelo legislador na hora de criar uma lei. Ele não pode simplesmente acordar de manhã e achar que vai fazer o que deve com a nossa vida. Quando eu digo nossa, somos nós contribuintes. Seja contribuinte pessoa física, seja contribuinte pessoa jurídica. Então eu separei aqui alguns princípios do direito tributário para apresentar para vocês hoje, tá? Então o que vai acontecer? Estão todos os princípios do direito tributário aí? Não, eu coloquei os principais, tá? Se você quiser saber mais, você pode procurar um bom livro de direito tributário que ele vai informar detalhadamente cada princípio. Ou você também pode procurar apostilas na internet, mais relacionadas ao direito tributário, não à contabilidade tributária. Afinal de contas, esse é um campo do direito, nós apenas observamos esses princípios, ok? Então vamos lá, os princípios do direito tributário, quais seriam eles? Bom, nós temos aí primeiro o princípio da legalidade, tá? O que seria o princípio da legalidade? Todo tributo, lembre, não é imposto, todo tributo, seja ele taxa, contribuição ou imposto, ele precisa ser instituído por lei. É o princípio da legalidade. Esse tributo tem que ser lei, não serve resolução, tem que ser instituído por lei. Se não for instituído por lei, ele é inconstitucional. Essa cobrança é indevida. Igualdade ou isonomia tributária. E aí é interessante porque igualdade ou isonomia tributária, a gente está falando de contribuintes em situações semelhantes que não podem ser tratados de forma diferente. Então vamos, por exemplo, dar como exemplo duas fabricantes de refrigerante, Coca-Cola e a Pepsi, ok? Então nós temos lá um benefício fiscal dizendo que todos os fabricantes de refrigerante ou do xarope de refrigerante, né, xarope de Guaraná, na Zona Franca de Manaus terão isenção de IPI. Ora, a Coca-Cola está na Zona Franca de Manaus, a Pepsi não está na Zona Franca de Manaus, no meu exemplo, não estou dizendo na vida real. Então, a Pepsi não estando na Zona Franca de Manaus, ela pode pleitear na justiça uma igualdade? Já que ela também é fabricante de refrigerante? Não. Por que não? Porque esse benefício se aplica àquela região. Nós teremos um vídeo só falando de isenção tributária e vocês vão entender isso melhor. Então, quando eu digo que o benefício é relacionado à região, todos os fabricantes de refrigerante da Zona Franca de Manaus terão esse benefício. Você é um fabricante de refrigerante, mas não está na Zona Franca de Manaus, você não tem esse benefício. Esse benefício é uma igualdade para todos que estão na região. Agora, se a legislação diz todos os fabricantes de refrigerante no Brasil terão isenção de IPI, então, na verdade, não importa qual é a sua região, não importa qual é o seu faturamento, você vai ter isenção de IPI. Agora, eles podem falar assim, todos os fabricantes de refrigerante que estão no lucro real terão isenção de IPI. Se aplica a todos os fabricantes de refrigerante? Não, só quem tem a tributação no lucro real. Mas eu estou na Zona Franca de Manaus. A legislação não se aplica a quem está na Zona Franca de Manaus. Ela se aplica a quem está no lucro real. Então, todos os fabricantes de refrigerante que estão no lucro real serão tratados iguais, serão tratados de forma a obter essa isenção. Então, cuidado com essa questão de igualdade e isonomia tributária, porque
Ah, contribuintes em situações semelhantes. Que situação é essa? É a mesma atividade? É o mesmo porte? É a mesma tributação? É a mesma região? Outro ponto, irretroatividade. Eu não posso, eu legislador, simplesmente segunda-feira colocar no Diário Oficial dizendo que aumentei a alíquota do IPI, não só aumentei a alíquota do IPI, como estou cobrando dos últimos 5 anos. Por que isso não pode? Porque isso causaria insegurança jurídica. Imagina o contribuinte, pessoa física, pessoa jurídica, vai dormir preocupado porque no dia seguinte não sabe se a lei mudou e mudou em relação aos últimos 5 anos. Seu planejamento tributário, você faz o que com ele? Joga no lixo. Não serve para nada. Capacidade contributiva. Se você tem o fato gerador, você tem a capacidade de pagar o tributo. Imagina, você compra um duplex de 4 milhões de reais e você fala para a prefeitura que não tem dinheiro para pagar o IPTU. Como assim você não tem dinheiro para pagar o IPTU? Você comprou um duplex de 4 milhões de reais, você não se preocupou em saber quanto seria o valor do IPTU e se você teria condições de pagar esse IPTU? Então, se você tem o fato gerador, você não pode comprar um carro caríssimo e dizer que não tem dinheiro do IPVA. Você não pode ganhar 50 mil reais de salário e falar que não tem dinheiro para o imposto de renda. A capacidade contributiva está relacionada a isso. Você tem o fato gerador, você tem que ter aí o valor reservado para pagar o tributo. Princípio da anterioridade. Ele está ligado ao princípio da irretroatividade, porque eu não só posso cobrar dos últimos 5 anos, como eu não posso cobrar no mesmo ano em que a lei foi publicada. Então, se eu aumento a alíquota de algum tributo, digamos, imposto de renda da pessoa física, se eu aumento a alíquota de 27,5% para 30%, só vai poder valer a partir do mês de janeiro do ano seguinte ao ano da publicação da lei. E aí, nós temos também a 90ª. Vale no ano seguinte e com intervalo de 90 dias. Então, não adianta o legislador pegar, dia 30 de dezembro, correr, publicar no Diário Oficial da União, a partir de 1º de janeiro, a alíquota do imposto de renda é 30%. Não. Se ele publicou a lei dia 30 de dezembro, ele tem um intervalo de 90 dias para começar a entrar em vigor essa legislação. Então, vale a partir do ano seguinte e, concomitantemente, com o intervalo de 90 dias. Novamente, para dar segurança jurídica ao contribuinte. Princípio da generalidade. Não importa quem você é, não importa a sua idade, não importa a sua religião, não importa a sua cor, não importa a sua sexualidade. Você tem um fato gerador, você é o contribuinte como todo mundo. Claro, existem situações de não tributação em casos de doença grave, e aí a legislação vai especificar o que ela entende como doença grave. Tem uma lista lá de doenças, ok? Não é o que você acha que é uma doença grave, é o que está na legislação. Princípio da universalidade, todas as suas rendas serão tributadas, vão ser tributadas em conjunto, tá? E princípio da progressividade é quem tem mais, paga mais. Principalmente aí em relação ao imposto de renda. Nós começamos numa faixa de isenção e vamos até 27,5% atualmente. Então, quanto mais renda você tiver, mais capacidade contributiva você tem, portanto, mais tributo você pagará. Então, esses são os princípios do direito tributário, ok? Você precisa ter, a legislação precisa ser instituída em lei para a cobrança do tributo. Se estiver em situações semelhantes aos demais contribuintes, eu tenho direito à igualdade em obrigações e direitos. O tributo não pode ser cobrado por fatos geradores que já aconteceram. A minha capacidade contributiva está relacionada à capacidade que eu tenho de pagar esse tributo, dependendo aí do que eu estou contratando, do que eu estou consumindo. Princípio da anterioridade, o tributo não pode ser cobrado no mesmo ano. Tem um vídeo falando só sobre tributos extrafiscais e aí a gente vai explicar que existem algumas exceções, que o tributo pode sim ser cobrado no ano em que a legislação foi instituída, mas são situações específicas e a gente tem um vídeo só para isso. Princípio da generalidade, todos são contribuintes. Princípio da universalidade, todas as suas rendas serão tributadas, você tem um fato gerador, você será tributado.
princípio da progressividade, quem tem mais, paga mais. Então esse foi o nosso vídeo sobre os princípios do direito tributário. Obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.